no Goianão. E ainda falta, né, contratações um centroavante reserva, talvez um camisa 10, um volante, ou um zagueiro, né, com a possível saída aí do Lucas Ribeiro ou não. Como que você vê essa situação e se você já está conversando também com o Michel Alves para acelerar esse processo aí de fechar esse elenco de nova temporada? Bom, boa tarde. Nossa primeira entrevista aí antes do campeonato. Campeonato onde a expectativa é que seja um Goiás diferente, né? Haja vista que as mudanças com relação ao elenco aconteceram. Como você disse, ainda algumas lacunas no nosso entendimento são necessárias, né, para preenchimento, até para que esse elenco possa ganhar mais condições, mais características, para que nós possamos ter mais atletas à disposição. Mas estamos trabalhando desde o primeiro momento em que aqui estamos, tanto eu quanto o próprio Michel, o staff do clube também, que trabalha na parte de análise, para tentar encontrar atletas que atendam às características da área desportiva e atletas também que financeiramente caibam dentro das condições que o clube possa adquirir. Então, assim, não é uma tarefa fácil, né? Mas o trabalho não está faltando para que o quanto antes esses atletas possam chegar e o Goiás tenha cada vez mais um elenco mais forte. Boa tarde, Daniel. Vitor Pimenta, da Pimenta TV. Professor, não sei se você tem acompanhado a Copinha, né? O Goiás joga daqui a pouco, já venceu os 2 primeiros jogos. Queria saber o que você tem visto já de interessante na garotada que está jogando lá em São Paulo e também dos garotos novos que você tem à disposição para o jogo diante do Goiatuba, esses garotos formados na base do Goiás. Bom, é uma safra interessante, atletas que estão aí em desenvolvimento. Nós estamos trabalhando, se eu não estiver enganado, desde o dia 15 de dezembro e nessa primeira etapa de preparação foram atletas únicos exclusivamente jovens do clube, né? Alguns estão aqui conosco, outros estão lá na Copinha, como o próprio Vitor, que é um atleta que nos chamou a atenção, meio campo. Tem o próprio centroavante, eu esqueci o nome dele agora, tem o Willi, tem o outro que fez o gol agora, é tanto nome que a gente ainda está se familiarizando, mas são atletas também de potencial. O próprio Pablo é outro atleta que também esteve com a gente nos trabalhos aí durante essa primeira etapa de treinamento e hoje está lá na própria Copinha, nós estamos acompanhando. Claro que hoje, devido ao treinamento no mesmo horário, a gente não vai conseguir, mas a gente espera que o quanto eles vão mais longe é melhor para eles, para o clube, para todos. Outros atletas estão aqui, como o próprio Lucas, Baldória, Danilo, Anthony, Alan, atletas que são formados aqui no Goiás e estão à disposição, trabalhando, buscando seu espaço, sendo preparados. Dentro do momento que a hora que a gente entender eles, esses atletas vão ganhar suas oportunidades, talvez no primeiro jogo, no segundo, no terceiro, a gente não sabe. Haja vista que o curto espaço de preparação beneficia esses atletas mais jovens, porque estão treinando há mais tempo, então assim se apresentam numa condição física melhor que os outros, mas isso tem sido levado muito em consideração a questão da performance deles, de preparação, para que eles sejam lançados no momento certo. Boa tarde, professor. Sou Alexandre, do Popular. Pegando o gancho desse finalzinho da sua resposta, todos os reforços estão regularizados, né? Todos já apareceram no BID. Sim. Como que você planeja esse início de campeonato? Você quer fazer um rodízio, mesclando atletas, ou você pensa força máxima desde o início? Como você está planejando o uso dos jogadores nessas primeiras rodadas do Goianão? Olha, a expectativa é que a gente não precise rodízio, entendeu? É claro que algumas substituições pontuais, mediante algum desgaste ou uma necessidade, se fizer necessário, lógico que nós iremos fazer, né? A ideia é que os atletas, eles possam, com a sequência de jogos, eles irem ganhando cada vez mais a sua melhor condição física. É um tempo muito curto que a gente está tendo e ainda teve uma pausa de 31 e 1º das festividades, né? E isso também interfere na próprio prosseguimento do trabalho. Mas nós procuramos dar principalmente uma ênfase física e técnica para que os atletas pudessem ter uma base de sustentação, porque nós vamos entrar numa sequência de jogos agora consecutivas, de jogos de meio e final de semana, onde eles precisariam dessa base para poder suportar essa sequência. Claro que em determinados momentos, substituições pontuais possam acontecer por desgaste, pelo momento de início de temporada, outras substituições também pelo rendimento, né, o início. Então, assim,
Acredito que nós ainda vamos estar longe do que eu acredito que esse grupo possa desenvolver, mas eu também tenho que ter o entendimento que é o início, né? Nós estamos há nem 2 semanas trabalhando e já vamos jogar, então, assim, tudo ao seu tempo. O mais importante é que a gente tenha essa consciência para que, nos momentos decisivos, aí sim, aí nós já estejamos num nível bom para poder decidir para ganhar. Boa tarde, Daniel Eduarda Cabral, da PUC TV. Justamente sobre esse curto período de pré-temporada que deve se estender no Goianão. Qual o balanço que você faz desses dias de trabalho e o que o Daniel pôde passar para o elenco, o perfil, o estilo de jogo, o que a galera aí já sabe do seu estilo de jogo? Eu acho que eu só tenho elogios até o momento, porque foram dias pesados, de muito treinamento, treinamentos muito fortes. Todo início de temporada no Goiás ou aqui em qualquer outro clube, os atletas eles sofrem muito porque a carga física ela é muito alta. Então há um desgaste muito grande, mas é um desgaste que se faz necessário para esse momento, como eu já disse, para que quando a sequência de jogos acontecer, eles estejam preparados para ganhar aquilo que a gente chama de ritmo de jogo, né? E não a gente ter que ficar fazendo treinamentos físicos durante os dias que a gente tem. Acho que a gente conseguiu, e a expectativa é que agora, dentro dos jogos, nós consigamos fazer os ajustes necessários e nos momentos oportunos, para que a equipe possa ir um passo de cada vez, ganhando a sua melhor condição e buscando os resultados que precisa. Boa tarde, professor. Eu sou o Gustavo, da TV Serra Dourada, Rádio Bandeirantes. Gostaria de fazer uma pergunta sobre um jogador em específico, que acabou sendo aí tema de várias manchetes durante a semana, de uma possibilidade de transferência ou não do clube, que é o atacante Já, remanescente da temporada passada. Como é que foi o trabalho deste atleta desta semana que antecede a estreia no Campeonato Goiano? Ele está integrado, vai para o jogo, não vai? Como é que está a situação dele? É um atleta que está trabalhando normal desde o início, né? Claro que foi envolvido numa questão de uma possível negociação, e aí eu não tenho detalhes assim sobre isso. É um atleta que teve um problema muscular na panturrilha no treinamento de segunda-feira, onde a gente fez um campo aberto na segunda-feira, e desde então ele não trabalhou mais efetivamente com a equipe, mas está em processo de recuperação. Talvez hoje já inicie esse processo de transição. Acredito que para o jogo de domingo é um atleta que dificilmente reunirá condições, mas é um atleta que é funcionário do clube, tem contrato e desde o primeiro momento a gente conta com ele para a sequência da temporada. Com relação ao Lucas, que também foi outro atleta que também está envolvido numa possibilidade de negociação, é uma situação que está a cargo da direção do clube, né, esse atleta, mas é um atleta que a gente também tem interesse, né, ele tem contrato. Se caso essa situação não se resolva por uma efetividade de uma negociação, o atleta será novamente inserido dentro dos planos e a gente vai utilizar dentro da temporada. Boa tarde, Daniel. André Guimarães, do Globo Esporte. Por pouco você não estreia com a serrinha vazia, né? Seria um pouco triste, mas o Goiás conseguiu a liberação de mulheres e crianças. Você comemora isso, ter torcida ao seu favor? E também sobre o Goiatuba, né? O que já deu para ver do adversário? Bom, eu acho que sempre ter o torcedor no estádio é um ponto positivo. A gente tem que comemorar sempre isso. Acho que não é bom jogar com o estádio vazio. E ter a oportunidade de mulheres e crianças no jogo de domingo, eu acho que vai trazer a festividade ao jogo, a esse início de temporada, a uma temporada nova. É claro que o nosso torcedor, eu entendo que ele está magoado, ele está ressentido pelos últimos acontecimentos, né, das últimas temporadas, mas sempre quando se inicia uma nova temporada, se inicia uma esperança nova. Então, assim, é um livro em branco, onde nós esperamos escrever uma história diferente e estamos trabalhando para isso. E no domingo esperamos, né, conquistar a primeira vitória, respeitando lógico a equipe do Goiatuba, que já faz um trabalho sério, é uma equipe que está trabalhando há bastante tempo, então assim, está num nível de competitividade à frente da nossa equipe, mas jogando dentro de casa, fazendo estreia diante do nosso torcedor feminino e de crianças, a expectativa é que nós possamos retribuir o carinho, a presença deles no jogo, com uma boa apresentação e buscando o resultado positivo que nos interessa. Daniel, quando começa o trabalho, aí de repente o treinador fica vislumbrando, né? Para a estreia,
a gente vai ter tantas contratações, vai conseguir trabalhar de tal maneira. Você está satisfeito com esses dias de trabalho? Foi aquém? Foi do que você pensava? Foi além do que você pensava? E que nível o Goiás chega, em termos de percentual, por exemplo, para essa estreia contra o Goiatuba? É difícil falar em que nível na questão de dar um número para você. Eu vejo que eu estou satisfeito com o que nós conseguimos fazer até agora. Claro que nós poderíamos, talvez, se tivéssemos conseguido algumas peças que ainda faltam, estar ainda mais fortes, ou então, se a gente tivesse conseguido avançar em algumas áreas no sentido de parte técnica, física e tática, também nos ajudaria, mas a gente tem que respeitar o momento, as condições que os atletas se apresentaram, eles estão se dedicando muito, se dedicaram demais nesses dias, e a expectativa é que, dentro das condições que nós temos hoje, nós consigamos fazer uma apresentação aceitável, mas que ainda vai ser, acredito, distante daquilo que eu acredito que nós possamos chegar, né? Mas, para início, para um primeiro jogo, acredito que a gente já vai ter uma condição satisfatória. Daniel, boa tarde. André da Band News. Eu não sei se o senhor é de divulgar a escalação de forma antecipada ou não. Se não for, a não colocação... precisa me chamar de senhor, não. Então, ok, obrigado. Não sei se você divulga ou não a escalação de forma antecipada. Se não divulga, pelo menos com relação aos reforços contratados. Já dá para adiantar quais estarão já na escalação titular? E um outro ponto, você vai utilizar o Wesley Garcia e o Tite nesse jogo, nem que seja no banco? Todos os atletas que são atletas do clube, têm contrato em vigência, eles estão à disposição. Então, assim, o Wesley, o Tite e todos os outros, eles estão à disposição, trabalhando, tentando buscar o seu espaço e podem, né, dentro da necessidade, estar à disposição e começar ou então entrar dentro da própria partida, dentro da necessidade de suas características. A princípio, eu não sou um treinador de revelar a escalação com antecedência, mas também posso antecipar que os atletas que chegaram contratados, alguns deles iniciarão a partida como titulares, outros aguardarão a sua oportunidade dentro da própria partida. Eu acho que de uma maneira totalmente normal de início de temporada, acho que não há nada definido. Acho que o que define muito é a questão de rendimento individual e coletivo, então isso vai ser muito pauta para a sequência de trabalho, porque nós não vamos ter o time ideal no primeiro jogo e nem ter o futebol ideal no primeiro jogo. Nós temos que ir construindo o melhor futebol, o melhor modelo de jogo com a sequência de jogos que nós vamos ter pela frente. E é com essa mentalidade que a gente está pensando em seguir, né, dentro da própria competição. Valeu, galera.